Bem-vindo ao canal de Tigas. Bora mergulhar no mundo do desporto? Neste episódio eu recebo Diogo Ribeiro, jornalista do Bola na Rede, um projeto distintivo e diferenciador no âmbito do jornalismo desportivo nacional, do qual eu e o Diogo fazemos parte, orgulhosamente. É um privilégio e um gosto muito grande ter aqui o Diogo Ribeiro. O Diogo tem ganho muito reconhecimento e muita reputação junto dos treinadores portugueses, junto da imprensa nacional, pela qualidade das suas perguntas nas conferências de imprensa, pela forma como ele analisa o jogo taticamente. É um estudioso do jogo e é um privilégio muito grande ter aqui o Diogo no meu podcast. Ativa o pico, subscrevas o canal, que ativas o sininho para mais notificações, que partilhas este vídeo com familiares, amigos e conhecidos amantes do desporto, tal como eu, tal como tu. Vamos fazer crescer esta comunidade e muito obrigado por estares desse lado. Olá, Diogo, como estás? Muito obrigado por ter aceito este convite. Olá, Tiago. Ora, é essa. Eu é que agradeço. Diogo, vamos lá então começar por essa tua grande paixão pelo futebol. Lembras-te da primeira memória que tens associada ao futebol? A minha primeira grande memória associada ao futebol é o Mundial 2010. Ok. Tudo o que envolveu, lembro-me de fazer a caderneta, de andar a querer trocar cromos com toda a gente, lembro-me das vuvuzelas, lembro-me de querer ficar acordado e querer ver os jogos e tudo. Lembro-me de toda essa emoção. Acho que foi um evento. Se dentro de campo não foi o Mundial mais bem jogado de sempre, fora de campo foi Uhum. um dos mais simbólicos, especialmente numa sequência que estamos de Mundiais com um bocadinho menos de ideia por trás. O Mundial da Rússia, o Mundial do Qatar. Se voltarmos a esses tempos, o Mundial da África do Sul foi fora de campo vivido de uma maneira absolutamente exacerbante. E é assim a primeira grande memória que eu tenho do futebol. Tenho também uma ou outra memóriazito de jogadores passados, de um ou dois Uhum. jogos passados, mas assim o primeiro momento em que eu me lembro claramente do futebol foi o Mundial 2010. Tu já eras um doidinho pro futebol ou tinhas outros desportos que gostavas igualmente como o futebol? Eu, eu nunca joguei futebol, tipo, a nível federado, só na rua, com os meus amigos, na Uhum. escola, etc. E eu nessa altura acho que já fazia natação. Não de forma competitiva, mas já fazia natação. Então eu nessa altura gostava muito também de natação. hum, Entretanto, houve uma altura que também cheguei a fazer judo. Uhum. Portanto, mas o futebol, a nível de espectador, sempre foi o desporto assim mais especial, também porque foi aquele com que sempre me fui deparando. Ou seja, Uhum. não fazendo uma pesquisa, é Uhum. fácil, é fácil ver futebol, é fácil depararmos com o futebol, sermos confrontados com o fenómeno do futebol. Claro, é Depois, mais, óbvio, sim. mais tarde, há outros desportos que naturalmente gosto, não tenho tanto tempo como gostaria Uhum. para acompanhar, mas handball, tudo o que são desportos coletivos, essencialmente com bola, especialmente o handball, acho eu, são desportos que gosto de ver, e depois há alturas especiais do ano, Jogos Olímpicos, Mundiais, etc., que são Uhum. sempre também. O ciclismo também foi um desporto que, desde pequeno, até porque era fácil de parar-me com ele, lá está. Eu lembro-me que a Uhum. Vuelta era transmitida na TV 24, Eurosport e RTP dava o Tour. Uhum. Hum, então também, quando era mais novo, quando era mais novo, mas já numa fase mais tarde da vida, já Uhum. aí 15, 14, Uhum. hum, que acho eu que comecei também a ver muitas vezes provas de ciclismo. Foi algo que depois foi adormecendo e agora acho que está um bocadinho a voltar também nos últimos tempos. Lá está, com maior consciencialização, e porque é, Uhum. é fácil, é um desporto fácil de ver, porque eu, é difícil se calhar acompanhar todas as etapas a 100% do início ao fim, mas é um desporto que é fácil de ver até como plano de fundo, como pano de fundo, como algo para ir Sem acompanhando. dúvida, sem dúvida, concordo plenamente. Também tive essa ligação intermitente com o ciclismo, agora está novamente muito intensa, mas também tive essa ligação intermitente. Olha, agora que falaste do ciclismo, até te ia perguntar, já ia te perguntar mais à frente, mas agora pergunto já neste início de conversa. Como é que foi a experiência de entrevistares o João Almeida, um dos melhores ciclistas de todos os tempos, a nível nacional? É, foi muito boa, primeiro porque estamos, como estava a contar, naquele ponto em Uhum. que comecei a acompanhar um bocadinho mais o ciclismo, fui Uhum. vendo a Vuelta, lembro-me lá está, não vi todas as etapas, mas Uhum. sempre que conseguia, ia vendo, ia pondo como pano de fundo para ir ouvindo, fui Uhum. acompanhando, fui vendo, e foi se calhar, acho que o Tour também, mas a Vuelta foi se calhar assim a prova em que eu percebi: "Ok, de facto estou novamente a ver cada vez mais ciclismo", e ver o João Almeida. E depois é é sempre giro falar com, acho que é de todas as partes do meu trabalho,
assim a parte mais que neste momento me dá mais gozo, que me dá mais prazer fazer, que é: ok, tenho agora os intervenientes à minha frente, pô, vou poder ver o bem, o que é que correu mal, o que é que quais é que foram as sensações, quais é que foram as estratégias, qual é que era o plano montado. E foi uma boa entrevista, acho que foi assim, se calhar a nível individual, Uhum. tirando um ao outro, uma outra entrevista mais curtinha, foi assim, se calhar uma das minhas maiores entrevistas e acho que ficou boa nesse Eu gostei, eu estive a ver, não a ouvi, mas vi e gostei bastante. E pareceu-me que o João Almeida é uma pessoa bastante acessível, um grande atleta e uma pessoa bastante acessível. E eu acredito que tenha sido uma grande experiência para ti. Eu vou entrar agora na questão da formação académica e depois no teu atual ah, trabalho no Bola da Rede, um projeto que nos diz tanto. Mas na nível da formação académica, e antes de tu entrares na universidade, tu já tinhas presente que era jornalismo que querias? não. Ok. Hã, eu, quando era mais novo, eu lembro-me de a minha Uhum, primeira panca, assim, vamos chamar uhum, panca, foi história, eu gostava imenso de história no uhum. básico e tal, então eu Uhum, dizia que queria ser professor de história. uhum, No secundário eu acabei por ir para economia, com história, mas acabei por ir para economia porque para não perder a matemática, porque não sabia ok. bem a filosofia, não tinha bem certeza, fui para economia. E eu depois, durante quase todo o meu secundário, eu dizia que ia para gestão, que ia para gestão e safava-me em gestão, etc. Uhum, Mas aí, meio ano ou assim, acho que foi para aí meio ano, de facto fazer a candidatura, escolher os cursos, comecei a uhum, pensar, isso é para ciências de comunicação. Porque eu gostava de escrever, acho que uhum, sempre tive o lado das letras mais desenvolvido do que o lado das exatas, uhum, e e comecei a pensar: "Ah, se calhar é giro". E depois, acho que meio inconscientemente, eu depois tinha essa escolha para fazer entre gestão e ciências da comunicação, eu sabia que com a minha média entraria à partida, em qualquer uma das faculdades, portanto foi mesmo uma uhum. escolha própria. Eu não sei bem porquê, honestamente, se me perguntares qual é que foi a razão de ter escolhido, optado por ciências da comunicação, etcétera, não faço a mínima. Mas Ok, foi assim algo inconsciente que eu tinha de pensar ok, nisso, ele disse isso sempre que ainda não sabia, ok. e houve um dia que acordei e disse: "Olha, vou para a CC, vou para Ciências da Comunicação", e assim foi. Houve algum momento em que tu pensaste que não era esse o caminho ou apaixonaste logo pelo curso? É fácil apaixonar pelo jornalismo, essencialmente. Uhum, O curso era um bocadinho teórico, portanto, uhum, e foi numa altura complicada, uhum. ou seja, eu entrei na faculdade em 2020, foi o apogeu do Covid. Pandemia, No sim. primeiro sim, no primeiro ano tive o segundo semestre todo online, no primeiro semestre tinha 3 aulas presenciais a cada 15 dias, portanto não foi a coisa mais fácil do mundo, mas já nessa altura criámos logo um grupinho giro que até hoje se mantém. Uhum, Hã, e portanto, acho que acabou por atenui atenuar um bocadinho, uhum. todos esses potenciais problemas que podiam criar. Mas depois no curso, e depois quando comecei a ter cadeiras de facto de jornalismo, é muito fácil. Acho que é muito fácil apaixonar-nos pelo jornalismo. Hum, Pode ser mais ou menos complicado viver dele, pode ser até mais ou menos desafios, dependendo do contexto, mas é uma área muito fácil de nos apaixonarmos, porque Muito abrangente. Sim, sim. quase tudo dá para, se gostamos de Sim. dados, se gostamos de estatística, se gostamos de storytelling, se gostamos de investigação, se gostamos Uhum, de qualquer área, se gostamos de política, se gostamos de economia, se gostamos de desporto, se gostamos de cultura, uhum, tudo isso é abrangido pelo jornalismo, portanto é uma área muito simples. E eu lembro-me que na altura eu tinha sempre eh, a opção assim mais vá, vamos chamar assim, e acho que também foi essa uma das razões que me fez de forma quase inconsciente ir para ciência uhum, da comunicação, é que o curso era tão geral que eu podia sempre fechar a comunicação estratégica e depois eu sabia que fazia um mestrado ou assim em gestão e estava mais ou menos safo também nessa área. Eu cheguei a fazer 2 ou 3 cadeiras, depois de comunicação estratégica também, mas nenhuma delas com a recompensa pessoal e o gosto do jornalismo em si. Fiz uhum, cadeiras de televisão, de jornalismo online, de escrito, e foram uhum. provavelmente e de certeza, as minhas favoritas no curso, portanto, lá está, eu acho que é uma área muito fácil de nos apaixonarmos.
E foi um bocadinho essa a minha experiência. Eu concordo plenamente. Olha, o meu percurso é muito diferente porque eu sempre quis ser jornalista desportivo. Eu lembro de ter 5 anos, eu tenho 38. Eu lembro de ter 5 anos, estar sentado no colo do meu pai a ler editoriais do Joaquim Rita e do Vítor Serpa no jornal A Bola e adorar aquele jogo de palavras. E sempre e fiz o meu percurso escolar com esse objetivo. Depois não entrei por 2 décimas, entrei em comunicação empresarial e abandonei muito, durante quase 2 décadas, este sonho do jornalismo. Estou a persegui-lo neste momento. Sei que é difícil, que vou ter que partir muita pedra, mas também quero muito ter aquela perspectiva de que nunca é tarde. E como tu dizes, e é verdade, o jornalismo é muito abrangente, há muitas formas de se trabalhar em jornalismo. E eu, felizmente, sou um apaixonado não só por futebol, mas também por outros desportos. Portanto, acredito que isso também me vai ajudar a nível das skills que são necessárias no mercado de trabalho. Mas por acaso aquilo que estavas a dizer em relação a apaixonar-se pelo jornalismo, eu concordo plenamente, porque quando eu comecei a escrever para o Bola na Rede, e já vamos entrar no Bola na Rede, mas eu quando comecei a escrever para o Bola na Rede, voltei a perceber que o que eu mais gosto de fazer é escrever, sem dúvida alguma. Eu adoro escrever, adoro a parte criativa, adoro expor as minhas ideias no papel ou no computador, neste caso. Portanto, é o melhor dos dois mundos. Jornalismo tem a possibilidade de escrever, de conversar, de conhecer pessoas, de viajar, de estabelecer novos contactos, conhecer novas culturas. Tudo isso apaixona-me no jornalismo. O mestrado, tu sentias que era necessário porque não consideravas que a tua licenciatura era muito completa e não te preparava para o mercado de trabalho, ou já tinhas a ideia bem presente que querias fazer mestrado? Eu já tinha a ideia bem presente do mestrado desde o Uhum, início, independentemente de como fosse a licenciatura. A ok. licenciatura acabou por reforçar essa necessidade, porque fazendo as contas, Uhum. eu tive ao todo de 30 cadeiras na licenciatura, 5 cadeiras práticas de jornalismo, se não me engano, e depois tive 2 ou 3 teóricas. Não, é curto, sim. Portanto, depois acabei por ir para o mestrado, acabei por fazer na, na FCSH, novamente o mestrado, Uhum, também, com alguns professores que já conhecia, etc. uhum, Mas pronto, no mestrado foi uma maneira de complementar um bocadinho bases, tornar mais fortes os alicerces e continuar a experimentar novas coisas. Acabei acaba por ser quase um nível 2 vá, do que tinha aprendido na licenciatura. E acho que era uma coisa que eu faria sempre, se mesmo, uhum, mesmo que eu não escolhesse jornalismo e na altura, a meio da licenciatura, tivesse optado por outra coisa uhum. qualquer, acho que faria sempre o mestrado, mas no meu caso acho que foi importante, sim. O mestrado trouxe-te mais técnica ou mais consciência crítica? Boa pergunta. Hum, Acho que não me trouxe mais técnica no sentido em que eu já sabia mais ou menos o que fazer, trouxe um bocadinho mais de consciência de onde aplicar essa técnica e do que fazer e do que não fazer. E trouxe-me um bocadinho mais de traqueios para gerir o risco, porque eu desde o início que eu levo um bocadinho o jornalismo como uma indústria criativa. Uhum, Eu percebo, uhum, e é óbvio e evidente, e há regras muito basilares para seguir, especialmente na construção da notícia. Há uma diferença aqui muito uhum, grande entre a notícia e tudo o que são outras peças, outras maneiras, outras abordagens, tudo o que é uma reportagem, uma entrevista, um perfil, etc, etc. uhum. E eu sempre tentei explorar um bocadinho esta vertente mais criativa, porque acho que também foi ela que me fez ir para o jornalismo. Porque na realidade, para mim, mais do que qualquer coisa, o jornalismo é uma maneira de contar histórias, de fazer chegar coisas às pessoas. Tal Sem como é o dúvida. futebol, um bocadinho, à sua escala. E por isso é que Uhum. acho que também gosto tanto do futebol. Sim, sim. Mas, mas estava-te a dizer que eu sempre gostei muito de caminhar sobre essa linha do risco e às vezes passamos, outras não. E, mas é importante fazê-lo de forma muito, muito controlada. E acho que o mestrado deu-me também ferramentas para controlar um bocadinho e saber quando passar, o que passar, onde dá para chegar mais longe, porque eu sabia que se não tivesse qualquer tipo de autocontrolo imposto, que podia do nada estar a fazer coisas que já caminhavam um bocadinho no linear.
entre o que é jornalismo ou não, mas eu gosto muito desse risco, gosto muito dessa ousadia Yeah, para tentar faz fazer, parte. Até para tentar fazer diferenciares. Sim, é sim, isso, sim. para tentar fazer algo que não seja o banal, porque eu acho que o banal Sim, é simples de fazer, é rápido, lá está, é notícia. A notícia sim, tem esse lado da velocidade, sim, do tempo, etc. E é fácil de chegar à notícia. sim. Mas tudo o resto, tudo o que salta um bocadinho desse mundo, sempre gostei um bocadinho de colocar ali o meu cunho, ali uma marca pessoal, ali Dá para algo perceber isso nas tuas algo que perguntas das diferenciasse. conferências de imprensa. Claramente. Dá para perceber isso. Eu já vou entrar nessa parte também, mas dá para perceber isso claramente. Aquilo que tu estás a dizer espelha completamente depois as tuas perguntas nas conferências de imprensa e por isso os treinadores gostam tanto das tuas perguntas. As tuas perguntas têm estudo, têm método, têm conhecimento do jogo, e isso é cada vez mais raro, infelizmente, cada vez mais escasseia no jornalismo desportivo atual, que foca-se muito em polémicas, em perguntas estéreis, e as tuas são tudo menos estéreis. Mas eu ia te perguntar, só para terminar este, este contexto da universidade, este aspecto da universidade, o que é que a universidade não te ensina e que tu aprendeste no terreno? Hã? Boa questão. Acho que a faculdade tem sempre há sempre um porto seguro muito próximo, muito próprio, que Uhum. é o facto de nada ser publicado, tudo pode correr mal que na realidade não vamos ver nada. Ok. E e mesmo eu em toda a faculdade tentei sempre histórias diferentes e tal, mas tinha sempre um porto seguro e fiz várias reportagens, vários perfis com coisas de amigos meus, com coisas onde estava mais ou menos envolvido, Uhum. porque lá está, ao fim do dia, temos de entregar as coisas e temos, no mundo Prazos para cumprir. profissional, Sim. sim, no mundo profissional, acho que não temos essa salvaguarda e temos de fazer as coisas e de fazer, e dá um bocadinho esse atirar para fora de pé, hum, muitas vezes dá-te mais responsabilidade, pelo menos a mim deu-me, porque é muito diferente eu estar a contactar uma pessoa e dizer: "Olá, eu sou o Diogo da estou a Uhum. tirar licenciatura ou mestrado na Uhum. FCH Uhum. e quero fazer uma reportagem sobre, sei lá, a arbitragem feminina em Portugal", como já fiz. E é muito diferente de sair desse ponto e dizer: "Olá, treinador X, eu sou o Diogo do Bola na Rede, e para fazer uma Uhum. entrevista ou para umas declarações ou etcétera". E acho que esse lado da responsabilidade é algo que, por muito que tenhamos, na faculdade, e foi é algo também muito, muito imposto em mim, essa responsabilidade para fazer as coisas Uhum. o melhor possível e para tentar fazer as coisas como deve de ser e tentar, Uhum. tendo em conta o que tenho, fazer o melhor trabalho possível com os recursos que tenho, é algo que no trabalho, fora da faculdade, depois acrescenta uma responsabilidade exterior. E é essa a maior diferença, creio eu. Vamos então falar do projeto que nos apaixona e que nos orgulha tanto como é o Bola na Rede. Como é que tu conheceste Bola na Rede? Eu conheci o Bola na Rede, eu estava na faculdade e eu lembro, eu comecei na faculdade por tínhamos lá dois projetos, né, mesmo de Uhum. estudante criados por estudantes do meu curso. Um Uhum. deles era o A Sentinela, que era um sítio onde eu escrevia mais sobre política internacional, sobre conflitos internacionais, sobre Uhum. questões, da sociedade, etcétera. Uhum. Eu o Ambidestro, que era um sítio onde aí sim, eu já escrevia sobre futebol. E só que depois, entretanto, os 2 projetos acabaram por encerrar e eu cheguei a um ponto aí em 2022 em que eu estava um bocadinho no faltava-me algo, porque eu lembro-me que na altura eu tinha imensa coisa, estava a fazer o curso, estava a dar treinos, era uma altura em que eu ajudava a dar treinos, tinha outras responsabilidades, mas faltava-me ter a possibilidade de escrever sobre futebol. E eu já acompanhava a Bola na Rede, sabia de uma ou 2 pessoas que escreviam, e houve uma altura que puseram um story a dizer que estavam abertos a novos redatores e eu escrevi um texto, mandei, Uhum. acabei por ficar na equipa e na altura escrevi um texto semanal sobre futebol internacional, um texto de opinião sobre futebol internacional e foi assim que entrei no Bola na Rede. O que é que representa para ti? O que é que representa para ti ter feito todo o percurso dentro do Bola na Rede, dentro da mesma casa? Foi se me perguntasse, era algo
que eu não estava à espera. Eu sempre achei que mas são aquelas coisas boas da vida que aparecem, não sabemos bem de onde, porque eu sempre achei que sempre tive depois quando comecei a ganhar noção e decidi vou fazer o mestrado Uhum, em jornalismo e etcétera, uhum, sempre tive o plano de faço o primeiro ano, depois do primeiro ano, hum, no segundo faço um estágio, logo vejo o sítio onde faço o estágio, depois começo a tentar entrar por aí uhum, e entrei no mundo, mas estava ainda nem tinha acabado a licenciatura, estava aí em abril, acho eu. Acabei a licenciatura em junho, portanto estava em abril, ainda já no fim do terceiro ano, quando era preciso gente para a redação e na altura o Alexandre mandou uma mensagem dizer que gostavam dos meus artigos e tal, e se eu tinha interesse em integrar a redação e foi assim meio uma coisa que caiu à frente, não tirando os artigos, aí sempre novamente com a uhum, autorresposta que me impus, tentava sempre fazer os melhores artigos possíveis, entregar sempre a horas, sempre o mais bem escritos possíveis, tentava aí aprofundar sempre um bocadinho, tentava fugir do mais fácil muitas vezes. Lembro-me de perder tempo, perdia mesmo tempo, perdia não era perder tempo, era gastava o meu tempo aí. Passava fazer tardes a pesquisa. fazer pesquisa, a procurar, Claro, também é. fazer Uhum, jogos em Trido, etcétera, para tentar fazer as coisas bem e pronto, acaba por sempre acredito que, embora não seja sempre a regra, infelizmente, mas uhum, acredito que fazendo as coisas, andamos a estar sempre um bocadinho mais próximos. uhum. E na altura, pronto, precisavam de alguém para a redação e assim, antes de acabar o curso, pronto, já estava eu envolvido neste mundo. E pronto, depois foi uma coisa que foi seguindo, foi crescendo, fui ganhando responsabilidades, fui ganhando interesse, fui procurando mais, fui estando mais e aqui estamos. Em que momento é que sentiste que já não eras apenas um colaborador, mas sim parte da identidade do Bola na Rede? Acho que foi com o avançado das semanas na redação, nós temos pronto, a redação ainda é 100% online, ou perto disso, portanto comecei eu também comecei por fazer apenas meio tempo, Uhum, portanto foi um caminho que fui crescendo, fui aprendendo, etcétera. Não sei bem se há algum ponto específico onde eu tenho a certeza disso. Acho que quando comecei foi para aí no verão, eu entrei em abril, portanto tive aí um mês meio experiência, mas depois sempre, pronto, lá está, como é um projeto pequenino, como é uma redação pequenina, também desde cedo tive responsabilidades que noutros sítios não certamente só terias. passado tempo Sim. é que teriam. Eu lembro-me isto foi em 2022, depois do Mundial, portanto eu lembro-me de apanhar conferências de imprensa, lembro-me de fazer, de estar, chegar, passar 2, 3 meses e estar sozinho num turno e ser eu a gerir mais ou menos tudo. E são coisas que pronto, fazem crescer e acelerar este desenvolvimento a um ritmo muito mais rápido e não tendo sido imediato esse sentimento de pertença, acho que é impossível sermos honestos e dizermos que chegamos a um sítio e sentimos logo que somos parte integrante e pedra Óbvio. da Silvara. Até porque não foi muito tempo depois de eu entrar que o Bola na Rede recebe o prémio do CNID. E Eu ia-te falar nisso, leste o meu eu lembro-me pensamento. eu Ia-te lembro-me falar que nisso. não sei ao certo quando é que foi, mas eu lembro-me que nessa altura eu fiquei feliz e fiquei: "Uau, este projeto é mesmo". 2023. Sim. Sim, este projeto é mesmo é mesmo enorme, É, sem dúvida. e lá está, eu não senti que tivesse sido por, não senti nesse momento que estava envolvido ao Uhum, ponto de sentir como algo no qual ajudei imenso a construir ou não. Nessa altura tinha acabado de fazer a transição uhum. para a redação, mas eu lembro-me desse ponto e depois foi um caminho sempre ascendente até aos dias de hoje. Falaste agora no prémio do CNID, eu ia-te falar nisso também, já percebi que foi para ti uma sensação incrível, ainda para mais, tu tinhas acabado, tinhas concluído a licenciatura há pouquíssimo tempo, ou estavas prestes a concluir a licenciatura, apesar de não ter sentido um grande responsável por esse prémio dá uma grande reputação, dá um grande prestígio, dá um grande reconhecimento ao projeto. Como é que tu, desde que estás no Bola na Rede, tens acompanhado o crescimento e como é que vês o crescimento da nossa plataforma nos últimos anos? Vejo como muito gratificante, muito.
lá está, volta àquilo que te dizia há bocado. Eu acho que fazendo as coisas bem, Uhum, há sempre o risco de não dar certo, há sempre coisas que apesar de tudo não se alinham, há sempre coisas que não correm tão bem uhum, e o mundo do jornalismo é muito competitivo, é muito difícil também, mas eu acho que fazendo as coisas bem, com boas intenções, com boa maneira de trabalho, estás sempre e estamos sempre um bocadinho mais perto pelo menos. E tem sido muito gratificante perceber isso e perceber que estamos a crescer, perceber que as pessoas na rua já já conhecem o nosso nome, já de vez em quando falo com pessoas ou etcétera, já deixou de ser o: "Ah, mas estás no Bola na Rede e quando é que dás o salto e quando é que dá o" exato. e passou a ser um bocadinho o: "Ah, a sério? És do Bola na Tá, Rede? És tu espetáculo, um conta desses mais. gajos? Exato. És tu um desses?" E acho que de percepção interior, acho que tem sido muito gratificante perceber isto, perceber que estamos ainda numa fase muito embrionária, muito inicial do projeto. É óbvio que e temos todos muitas ideias e muitas Uhum, sempre e lá está, também por isso é que eu acho que o projeto vai avançando e avançando, porque acho que mesmo todos nós que fazemos parte dele, temos sempre muitos inputs a acrescentar. Mas acho que tem sido muito gratificante perceber esse caminho, perceber que estamos a crescer a nível de redação, a nível de conteúdos, estamos a procurar dar esses passos todos em frente no sentido de ficar cada vez mais completos e tem sido muito bonito ver essa evolução. É quase como se fosse a minha primeira foi e eu lembro-me que ouvia muita gente dizer que era a primeira casa e para mim é a única. é único, Na realidade, no exatamente. jornalismo não só é a primeira como a única casa, É e único, é yeah. bonito vê-la crescer. Não, és um privilegiado porque o Bola na Rede diferencia-se dos demais e posso-te dizer, olha, tive uma experiência que eu nunca mais me esqueço. Eu fui fazer a cobertura do Paredes Amarante e quando eu cheguei lá, e a culpa obviamente não é do Mário, o Mário mandou o e-mail para o e-mail que tinha, mas era para outro e-mail que tu pedias a credenciação e quando eu cheguei lá eles não tinham o meu nome. E então mandei mensagem ao Mário a dizer: olha, eles não têm aqui o meu nome. O Mário mandou-me um screenshot do comprovativo do pedido da credenciação. Eu mostrei à rapariga da comunicação, à responsável da comunicação, e ela olhou para aquilo e disse que ela disse: olha, por seres do Bola na Rede, apesar de nós não termos recebido o e-mail, tem o e-mail, mas mesmo que não tivesse saído o comprovativo de e-mail, por seres do Bola na Rede, eu sei como é que vocês são, sei como vocês trabalham, sei o sério, sei como vocês são sérios, vou-te arranjar um lugar na tribuna de imprensa. E eu tenho sentido isto não só nesse jogo em específico, mas para te dizer que o Bola na Rede, ou seja, o nome Bola na Rede, tem um prestígio e uma reputação muito grande. Eu lembro de uma vez estar o primeiro jogo que eu fiz foi fazer, foi com o Rodrigo, o Porto Vitória de Guimarães na Taça da Liga. E eu lembro-me que o assessor de imprensa do Porto estava a começar e o Porto tinha sido eliminado. Ali há algum momento de alguma tensão, é normal depois de uma derrota de uma equipa grande. Mas eu lembro-me que depois das televisões que estavam em direto, ele olhou para o Rodrigo e deu primazia que se fosse o Rodrigo a fazer a primeira pergunta. E esses pequenos pormenores, percebes, de perceberes que o bola na rede está mesmo a nível de reputação, a nível de reconhecimento junto dos treinadores, é algo extraordinário para uma redação tão pequena, para um site tão pequeno, mas que está a fazer o seu caminho e está a fazer tão bem o seu caminho. Eu digo isto de forma, não por fazer parte do projeto, mesmo que não fizesse, dizia o mesmo, é fantástico ver que existe um meio que trata e vive o jornalismo desportivo desta forma, de uma forma tão diferenciadora. Eu por acaso ia-te perguntar isso, o que é que tu achas que diferencia o Bola na Rede de todos os outros projetos digitais e tudo aquilo que se faz no jornalismo desportivo nacional? Olha, se quiseres é um bocadinho ter tido, e aí não vou pôr, obviamente, responsabilidades em mim, porque o Bola na Rede existia antes de eu chegar, portanto, falar foi ter tido um bocadinho essa capacidade de pensar fora da caixa e de não ter medo de enfrentar essa linha que falava há bocado do risco. Perceber que havia espaço no meio desportivo português para fazer as coisas dessa maneira. Não que as outras sejam mal feitas, pelo contrário, e fazem muitas vezes a pergunta de: mas são só vocês e os outros? E os outros fazem coisa deles e está tudo bem com isso e fazem ainda muito bem também. Há muitos sítios a fazer coisas muito boas. Hum, mas acho que havia de facto esse espaço que estava por ocupar. E
acaba por ser muito, muito gratificante. Acho que é mesmo essa a expressão. Acho Uhum, que é muito gratificante ver essa possibilidade a crescer, ver esse caminho a crescer, ver também a redação a crescer, ver mais gente a chegar, mais dá também um bocadinho de abertura uhum. para fazer coisas diferentes, para pensar diferente, porque não podemos dissociar esse meio, por muito Óbvio. que, por muito que às vezes queiramos e haja coisas que pensamos, temos de ser também muito realistas nisso. E acho que esse crescimento também permitiu o crescimento. Acho que está a ser uma coisa muito alicerçada. Acho que está a ser uma coisa muito Crescimento feita de sustentado, sem forma dúvida. muito sustentável, feito de forma muito regrada, muito faseada, sem dar passos maior que a perna, com decisões boas, decisões más, com erros, com acertos, Faz com parte. dias que correm mais bem, dias que correm menos bem. Uhum. Mas acho que está a ser, acho que é essa outra coisa que também está a permitir com que este crescimento esteja a acontecer, é estar a ser uma coisa feita com pés, cabeça, uma coisa feita, não está a ser feita do dia para o outro, embora esse- haja dias em que assim parece, porque se olhar há 2 anos, o que aconteceu há 2 anos e agora são patamares e pontos completamente diferentes da minha Óbvio. existência pessoal enquanto jornalista e da própria existência do projeto. E acho que é ver o esforço de muita gente, muito boa gente, Muita gente. a ser recompensado. Se tivesses que definir o ADN do Bola na Rede numa frase, qual é que seria? É, acho que, e pegando no nosso nome, é valorizar um bocadinho o bola na rede, pretende valorizar tudo o que acontece até de facto a bola entrar na rede e bater na rede. E também é um bocadinho isso que pretendemos Uhum. com a nossa existência enquanto projeto, creio eu. Boa. Quando é que o futebol deixou de ser paixão e passou de ser apenas paixão e passou a ser uma análise também? Aí, algures na faculdade, foi quando eu, lá está, tipo, foi muito surgiram as coisas e eu nunca tinha tido essa perspectiva até à faculdade sequer de trabalhar no futebol. Mesmo quando eu vou para jornalismo, eu não tinha a certeza, ou não tinha, eu tinha na ideia do que eu gostava de futebol, obviamente foi uma coisa que eu adorava, era, mas nunca tinha tido bem uma reflexão sobre, ok, eu agora vou entrar em ciência da comunicação para ser jornalista e Uhum. para tentar ser jornalista desportivo. Nunca, obviamente que isso, houve um momento em que isso aconteceu, mas não entrei no curso assim. Ok. E é aí algures durante o curso que ganhei essa mentalidade e foi a altura em que comecei a ver jogos em diferido, comecei a ver mais jogos, comecei a analisar os jogos de facto, comecei a tentar apontar coisas, a tentar aprender mais, comecei a ouvir muito, a ler muito sobre o tema, comecei a procurar muito conhecimento. Foi uma coisa muito própria, muito que partiu de mim. Comecei, Autodidata. sim, Uhum. é isso. Foi uma procura muito própria, e o futebol continua a ser uma paixão. Acho que mesmo com este lado Óbvio. analítico, não deixa de ser Claro. uma paixão, porque até a própria análise é uma paixão para mim, mais do que Sim. neste momento, mais do que qualquer clube, mais do que qualquer treinador, mais do que qualquer jogador. Uhum. Hum, é uma é a própria tentar perceber o futebol, para mim, no caso, é uma paixão. É fascinante, sim. Recordas-te do primeiro jogo em que analisaste num prisma tático? Que deixaste a emoção do lado de gostares daquele desporto e analisaste num prisma tático? Não sei bem, eu sei que houve uma altura, deve Uhum. ter sido para aí em 2022, por aí. Acho que Uhum. há de ter sido por aí que eu já começava a ver os jogos. Eu também não sei, porque lá está, foi algo que se foi surgindo, não há bem muitas coisas neste meu percurso, não houve muitas que foram pensadas e planeadas e houve muitas que foram surgindo. E Surgiram, eu acho sim. que eu acho que esse caminho foi feito quando eu estava a ver um jogo e começava a ver, aquele jogador está sempre a cruzar para o segundo posto, e começava a pensar: "Porquê? O que é que ele está a tentar? Porque é que esta equipa do nada estava a defender a 4 e agora está a defender a 5? O que é que estão a pretender?" E foram começando a surgir umas duvidinhas assim, começaram a surgir dúvidas, portanto não há bem um jogo em que eu de facto
eu sentei-me e fiquei: "Ok, vou analisar". Depois houve uma altura em que eu lembro-me que até comecei num caderninho e comecei a ir apontando e coisa, e aí sim, já havia mesmo jogos com o sentido de os analisar. Uhum, Mas foi um processo, não há bem um primeiro jogo que eu tenha analisado. uhum. O que é que te mais fascina no futebol? O talento individual ou a estratégia coletiva? Ambos estão dependentes um do outro, não há talento individual sem enquadramento coletivo, ou aliás, pode haver, mas nunca atingirá o seu expoente máximo, e não há estratégia coletiva que não possa ser pensada em querer valorizar o talento individual. Aliás, é essa a principal beleza do futebol, é perceber, ok, eu tenho estes recursos humanos, tenho estes jogadores, como é que eu vou tirar o melhor deles? Acho que é acho que o futebol no fundo depois também tem esse lado muito prático de o futebol que gostamos é um bocadinho aquele que referenciamos como ideal e é um Uhum, bocadinho também uma maneira de ver a vida e ver todas as coisas. Eu acho que o futebol obviamente não é a coisa mais importante do mundo, não pode ser, estávamos muito mal se assim fosse, mas é no futebol muitas vezes que podemos refletir e espelhar muitas das coisas mais importantes que vemos no mundo. E acho que o futebol tem esse lado muito especial de podermos projetar coisas e de sem dúvida. podemos ver no futebol cada um ver coisas muito diferentes. E o futebol tem tantos ângulos diferentes, porque o futebol é tão giro tentar ver como é que esta saída de bola está a superar a pressão, mas também é tão lindo tentar só ver o jogo, porque está a jogar um número 10 que abre o campo cada vez que tem a bola, como também é muito bonito olhar para o futebol e pensar que aquele lateral esquerdo que está agora a jogar, que chegou ao estrelato com 30 anos e que há 10 anos atrás estava a trabalhar num sítio qualquer e Sim, 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 sim. numa terceira divisão distrital a fazer treinos à noite só e acho que há muitos ângulos para o futebol e isso também torna o fenómeno tão bonito. Tão bonito, tão especial, concordo. Ahm, Houve assim algum treinador que tenha moldado a forma como tu olhas para o jogo? Acho que já não. Houve muitos Ok. treinadores que me fizeram fascinar pelo jogo, Uhum. hum, no sentido imediato. Eu lembro-me que assim, o treinador que eu comecei de facto a acompanhar e a sentar-me para ver muitos jogos dele foi o De Zerbi. Na Ok. altura na altura de fim do Sassuolo, início do Shakhtar, eu via mesmo muitos jogos do De Zerbi e foi assim uma referência que lá está, tipo, podia dizer o Guardiola, podia dizer o Klopp, podia dizer Não, muitos não, treinadores, dizes quem te mas moldou, não tens que mas dizer são aqueles que são. mas houve muitos deles que eu fui conhecendo um bocadinho à Uhum. com um olhar mais distante, mas no Ok. presente, pensando no dia a dia, eu via muitos jogos mesmo do Shakhtar Donetsk, principalmente. O Sassuolo já foi ali à etapa final do De Zerbi e Uhum. foi um treinador que me fascinou e também me fez querer saber um bocadinho mais sobre o jogo. Atrelado a isso, surgiram todos os treinadores. Houve muitos treinadores. Eu, nessa altura, tinha um bocadinho uma concepção um bocadinho mais rígida do jogo, agora acho que está muito mais abrangente, muito mais aberta. Agora já consigo ver várias estratégias funcionar. Acho que também foi um passo importante que dei, foi tentar abrir o campo ao máximo e tentar olhar mais do que gosto do que está a fazer, não gosto do que está a Uhum. fazer. Já tento passar um bocadinho essa análise do gosto pessoal, que Uhum. obviamente ainda resiste, acho que é impossível também. Acho Óbvio. que não é coerente, não é justo e não é verdadeiro pensar que o nosso gosto pessoal vai vai ficar totalmente afastado e vamos fazer uma Não, análise claro que não. constantemente, até porque estamos balizados Óbvio. desde que nascemos Claro. estamos balizados com o que é certo, o Sim, que é sim. errado, o que gostamos, o que não Sim, gostamos. isso. Portanto, o futebol há Isso de e ser não tem igual. nada a ver, isso não tem nada a ver com isenção e imparcialidade, gosto pessoal, todos nós o temos. Temos é que saber ter uma visão abrangente e ter uma perspectiva global para não nos deixar tolher o discernimento e o raciocínio quando estamos a analisar, mas o gosto pessoal estará sempre inerente, até porque se tu tens uma paixão pelo futebol, a análise também tens essa paixão, mas inicialmente a tua paixão começou pelo jogo em si, depois tudo o resto vem, advém disso, não é? Mas por acaso eu fiquei muito curioso, o que é que te fascinava no Shakhtar do Deserto? Era sempre a forma como era possível superar pressões. Acho que é um Uhum, treinador revolucionário nesse aspecto de construção de bola, porque houve uma uhum, altura de vida e continuo a ver muito futebol aí ainda dessa maneira, como um uhum, jogo de montar saídas de bola para superar pressões e montar pressões uhum,
Para para, superar-se, para assim. superar saídas de bola. Uhum. Acho que essa é a base assim, mais elementar do futebol. E eu via nele coisas que não tinha visto ainda. E via muitos pormenores, sei lá, o facto de um defesa central receber a bola com a sola do pé. O que é que isso permite a partir para de provocação ao adversário, e provocação aqui no sentido bom da palavra, o que Eu é que estou a permite perceber, de provocar ao incitar o adversário, adversário a reagir, assim, o que é que sim, sim, o que é sim, que ele sim, vai sim. levar ao adversário e como é Uhum, que isso lhe permite ter uma maior abrangência para fazer a bola circular pela esquerda ou pela direita. A forma como ele também, a uma dada altura, falava-se muito das dinâmicas e, bem, do terceiro e do uhum, quarto homem, e de como ele procurou colocar uma espécie de Z entre os dois centrais e os dois médios, para o quarto homem ser um médio que joga paralelamente ao outro médio. Hum, sei lá, a forma como procura estas rupturas do médio para entrar no espaço. Acho que uhum. são assim 3 exemplos, vá, que de Inovadores, sim, sim, facto sim. não sei se são inovadores, porque já de certeza que são coisas, mas foram pelo menos mais padronizados. E acho que foi um bocadinho toda essa magia, toda essa eu sabia que me ia sentar, ia começar a ver o jogo e ia retirar dali qualquer coisa. Muitas Qualquer vezes coisa. há jogos que não dá para retirar e eu sabia que Uhum, aqueles era mesmo, e depois lá está, eu podia fazê-lo porque tinha tempo, não tinha obrigações de uhum. jogos para ver, etcétera, então sabia que podia ver aqueles jogos e ter ali um bom tempinho. Mas há Estiveste no mais tarde Sporting Marselha estive no Marselha, estive no e, Sporting Marselha, e tiveste a oportunidade de estive lhe fazer uma pergunta. O que é que tu achas sim, deste Marselha do De Zerbi? acho que acabou primeiro de tudo. Hã, Sim. e acho que não é o principal trabalho dele, porque acho que o melhor trabalho dele foi entre o Sassuolo e o Brighton, até porque o Shakhtar tinha um problemazito, que era, à partida, era o clube mais dominante da liga, ou um dos mais Sim, dominantes, portanto tudo o que era superar pressões não estava assim tão bem não trabalhado, era tão sim. evidente, porque as equipas Uhum. defendiam num bloco mais baixo, Mais baixo, sim. defendiam num bloco, hum, juntavam linhas um bocadinho mais atrás, recuavam um bocadinho, Uhum, então uhum. aí também foi giro pensar como é que um treinador que sempre tinha jogado muito mais a atrair o adversário para depois explorar espaços na frente, como é que conseguiria desenvolver mecanismos de penetração no último terço, de penetração na defesa adversária, de chegada à área adversária. Também foi giro desse caso, mas acho que o trabalho dele no Marselha, o Marselha é um clube muito com um contexto muito particular. Sem dúvidas, massa Hum. associativa muito apaixonada e muito, E mesmo sim, vai para lá da massa associativa, há muitas decisões de direção. Acho diretivas, que era sim. um trabalho que tinha um problema, que era a inconstância da equipa, e era um problema que acabava por se alastrar a jogos onde tendencialmente ele mais poderia fazer diferença, que eram os jogos grandes, lá está, porque a equipa adversária mais facilmente vai pressionar, mais facilmente vai subir linhas e mais facilmente poderia criar esses, esses engates para Uhum. saídas de bola. Acho que também, honestamente, foi de todos os trabalhos dele o que menos acompanhei, até por questão de tempo, porque já não tenho tanto tempo, mas felizmente saiu e pode ser que agora escolha um projeto melhor Um do projeto ponto de vista diferente. pessoal. Sim, sim, sim. Tu quando vês um jogo ao vivo, onde pousa primeiro o teu olhar? Acho que pousa, primeiro de tudo, na confirma-se a tentar confirmar ou desmentir tudo o que a priori já sei sobre o jogo. Porque quando vamos ver um jogo já sabemos mais ou menos o que esperar. Já sei, por exemplo, e vou pegar agora no Benfica Alverca, que foi o último jogo ao vivo que vi. Eu já sabia que o Benfica tinha as dinâmicas do Benfica com o PSN e com o Sheldrup. Então, o que é que era diferente? Era o Rafa e o Sudakov. Porque o Rafa entra, sai o Sudakov. Então, comecei por Jogadores tentar distintos. Sim. perceber o que é que o Rafa dava para o jogo do Benfica, que o Sudakov não dava. O Sidney joga pelo Primeiros como lateral direito. O que é que ele dá? No lado do Alverca. O Alverca perde os dois médios titulares. Um por lesão, um por transferência. Como é que o Vasco Moreira e o Lincoln conseguem entrosar no meio campo? E depois dessa primeira impressão é perceber tudo o que o jogo nos vai dar. Ou seja, percebi rapidamente que o Chiquinho à esquerda, por exemplo, estava a provocar muitas coisas no Sydney, consegue no amarelo muito cedo, o Alverca também conseguia trabalhar muito nele,
O Alverca saía muito também pelo Maresi, algo já comum, mas perceber depois da bola chegar ao Maresi onde é que a bola ia parar. No lado do Benfica, perceber a dinâmica muito própria entre o Pavlidis e o Rafa, Uhum, perceber como é que o Benfica ia criar volume, qual é que era a variabilidade no seu jogo. Depois, a certo ponto, começamos a ver quais é que são os jogadores que se estão a destacar mais, e no caso o Sheldrup, por exemplo, faz um bom jogo. O que é que o Sheldrup ia pegando na bola, mas lá está, são coisas muito, são um bocadinho já instintivas, porque eu não me sento já a ver o jogo. Houve uma altura que sim, que eu tinha de me propor, ok, agora vais olhar e vais tentar perceber o que é que, no início, o que é que eles estão a fazer para superar o adversário na saída de bola, ou na pressão, ou vais olhar para os médios e perceber como é que os três médios se movimentam e se comportam e uhum, se interligam. Agora já não tenho tanto esta auto-obrigação imposta de dividir o jogo, até porque acho que não é positivo numa análise ao vivo e no contexto jornalista, que não posso esquecer que é com esse contexto que estou lá, segmentar o jogo, mas já acaba por ser um bocadinho inconsciente, um bocadinho automático, a forma como isso aparece na minha cabeça. Por acaso, eu não sei porque eu ainda não fui à tribuna de imprensa, ainda não fiz nenhum jogo na Luz, mas é tão alta como a do Dragão? Tu tens uma perspectiva dos jogadores no relevado ou é quase como se eles fossem miniaturas? É mais alta que no Dragão, se não me engano. Uau! Já não vou ao Dragão também há algum tempo. Eu não vou também ao Dragão há algum tempo, mas eu tenho a ideia que no Dragão ainda há lugares para trás de nós, nas cadeiras. E na Luz não. Uhum. Na Luz é mesmo o ponto mais alto. Ah, Como é que o mesmo tu, elevado. imagina, jogadores que chegam ao clube, estreias, como é que tu estás a analisar e consegues distinguir? Tens assim alguma forma de perceber quem é o jogador que está a Há conduzir a bola? Também. chuteiras, Ok, cabelos, chuteiras ok. e cabelos para jogadores que não conheçamos. Depois, quando vamos vendo mais jogos e mais jogos, há uma certa ginga Uhum, quase. Vemos, e depois é o básico do futebol, que é a tática. Se eu sei que é óbvio que há muitas variações e há muitos uhum, mecanismos, mas se eu sei que está um jogador à esquerda a projetar-se de uhum, trás para a frente, e volto a recorrer unicamente ao Benfica Alverca por ser o último jogo que vi, uhum, por não isso. Sei que se está um jogador à esquerda a projetar-se de trás para a frente, à partida é o Dal. É óbvio que mas depois acho que é algo que quando não conhecemos tão bem os jogadores, quando vem uma equipa estrangeira, quando vem uhum. uma equipa que não acompanhamos tanto, é um bocadinho mais difícil, mas a estratégia é sempre a base tática ajuda muito, e depois é números na camisola, também acho que Uhum. dá para ver um bocadinho os números, e depois cabelos e chuteiras ajudam sempre. Ok. Qual é o erro mais comum que tu sentes que os comentadores fazem, na análise do jogo? Não sei, eu não sou especialista, longe de ser especialista nisso, acho que e depois acho que cada um acho que o principal erro é não teres uma Uhum. uma identidade e andares A e palpar. andares ao que vier, um dia isto, Uhum, um dia aquilo, e eu acho que há contradições, e não quero ser mal interpretado, mas acho que uhum, há contradições que são naturais, acho que há coisas que defendemos para um contexto que não defendemos para o outro e não está nada errado nisso, ou que defendemos para uma pessoa e não defendemos para a outra e também não está nada errado nisso, mas acho que é essencialmente não. Eu tenho um bocadinho de receio sempre de tudólogos, de pessoas que sabem de tudo, porque eu próprio não sei. Tenho um bocadinho, às vezes, porque é e às vezes porque é que te focas tanto no jogo? Porque é o que eu mais sei, provavelmente. E não é o que eu mais, não é num sentido de presunção, é literalmente, às vezes perguntam-me o que é que achaste deste lance de falta na área e tal e tal. Não sei, não faço a mínima. Não sei se é penalti, não sei se não é. Acho que há casos em que já vi penaltis assim de serem dados, já vi penaltis não serem dados, por exemplo, pegando este exemplo. E acho que o que me causa mais confusão é um bocadinho essa necessidade, mas por um lado também autoimposta pelo mercado e pelos, pelas dificuldades de. sim, pelas linhas editoriais e por muitas coisas, sim, sim, sim. Mas acho que tendo essa necessidade e essa vontade imensa de ter uma opinião sobre tudo, mesmo sobre aquilo que não sabemos ou que não conseguimos aprofundar, Uhum. acho que é talvez a coisa que mais me faz comichão, sim. Tu lembras da primeira conferência a que foste? Primeiro jogo,
que Sim. fiz foi um Sporting Vizela. Eu na altura, quando comecei na bola na rede, eu não tinha bem capacidade para fazer coberturas, não por vontade própria, mas por tempo, porque tinha mesmo Uhum. muita coisa. E depois quando entro na redação e tal, eu começo a ficar: então acho que agora eu começo a fazer coberturas, e comecei a fazer. E pronto, houve uma altura, eu estava a pensar começar mais por jogos mais pequenos, mas Uhum. estávamos a falar em agosto, gente de férias, etcétera, não havia Sim. ninguém. Eu nem tinha ainda a minha carteira, ela ainda estava minha carteira de colaborador, ela ainda estava no processo de ser feita, mas pronto, lá pedi-me, não havia ninguém, então fiquei: "Eu posso ir então", e fui ao Sporting Vizela, primeira jornada, em 2023. Foi um 3-2, um jogo em que o Jóqueres, estreia do Jóqueres em Portugal, marca 2 golos, o Vizela empata e o Paulinho marca aos 96. Seis. Sim, sim, Acho sim. que foi isso. E lembro-me que foi a minha primeira conferência de imprensa, na altura não sabia, então eu fiquei: está tudo na ponta, vou para o meio, que é para estar, tipo, à frente dos treinadores e assim verem-me", e percebi que estava, ao estar no meio, também estava longe um bocadinho do foco deles e longe do microfone, etcétera. Na altura fiz pergunta ao treinador do Vizela, na altura o Pablo Villar, e foi um dia marcante. Era muito verdinho, fui para o estádio, não estava a conseguir arranjar a net, depois ainda não estava a 100% no nunca tinha tido tantos estímulos, e foi a primeira vez que tive tantos estímulos, mas foi uma experiência bonita, guardo com um carinho bonito. Tu, naquele momento, tinhas já presente as perguntas que querias fazer? Ou seja, tinhas uma anotação, leste a pergunta, como é que foi essa tua primeira experiência de interação com o treinador? Eu Na minha primeira, na altura eu escrevia ambas as perguntas. No Uhum, Sporting nem a fiz, mas eu até me lembro que era uhum, sobre alas a pé contrário, porque o Sporting nessa uhum. altura foi uma altura em que o Amorim estava claramente a dar um passo em frente no modelo de jogo, e usava sempre um ala a pé contrário, pelo menos, Sim. ala mais ofensivo. E quando saía um, entrava o outro do lado contrário. Uhum. Acho que era sobre isso. E essa estava anotada. E a do Vizela também. E acho que era um desafio de lidar com mobilidade. Não tenho bem de cabeça, mas era qualquer coisa assim. E na Ok. altura assim, apontei, escrevi a pergunta e depois não ali, tentei. Estava antes da conferência só a ler para decorar, Sim, para tentar sim. fazer a pergunta, para Estou a decorar, e eu depois, estou a tentar, é assim, eu também estou a tentar na fazer altura, isso, esse exercício. Ler enerva-me mais, mas pronto. sim. Mas pronto, agora já tenho outra estratégia, já é meio Claro, diferente, já é mais tranquilo também. mais smooth, sim. Como é que te preparas antes de comentar ou escrever sobre um jogo? Como é que é o teu processo de preparação? Antes de Acho que primeiro é um processo contínuo, ou seja, eu tento ver o máximo de jogos possíveis, tento, ouvir o máximo de sobre futebol possível, de ler o máximo, então acho que esse é o primeiro ponto, que é o conhecimento que já tenho sobre o jogo, porque, por exemplo, agora, e vou voltar ao Benfica Alverca, porque é o jogo que tenho na cabeça, mas É normal, sim. eu já tinha, quando fui ao jogo, já sabia que a partir do Lincoln e o Vasco Moreira iam ser titulares os 2 no meio-campo. Já sabia que o Chiquinho estava a voltar de lesão, já sabia da importância dos centrais do Alverca exteriores, já sabia do Uhum, perfil do Sérgio Gomes e de como o Naves podia bater aí. E acho que, e pronto, lá está. Estou a falar do Alverca porque é um clube um bocadinho menos mediático, do qual não é tão simples às vezes, ou não somos tão confrontados com uhum, informação como uhum. somos no caso do Benfica, Benfica, neste claro. exemplo. Mas acho que é esse trabalho de casa que é um bocadinho, lá está, novamente, agora raramente me sento, e às vezes é preciso fazê-lo. Ok, eu não conheço esta equipa, vou tentar ler um bocadinho, vou tentar ver quem são os jogadores, vou tentar ver quais é que são pontos de contacto, o que é que eles fizeram. Outros casos em que é mais automático e já acompanha e já vem do processo normal de acompanhar futebol e de ver futebol, e há coisas que vão entrando sempre. Claro. Há alguma tendência tática atual que te entusiasme particularmente? Eu gosto muito de tudo que foge um bocadinho da regra. E por isso é que eu gostei muito do De Zerbi quando chega, e por isso é que, por exemplo, e é uma ideia totalmente oposta, por isso é que eu na altura, eu já acompanhava um bocadinho o Santos do Fernando Diniz, mas depois, por exemplo, depois acompanhei
um bocadinho mais a fundo a caminhada do Fluminense até à Libertadores, e Ganhar a lá está, Libertadores. um bocadinho. Eu não sei se concordo, não sei se discordo, mas pelo menos confronto, também é um estímulo diferente que me confronta, ver aquela ideia mais aposicional, mais de tentativa de concentração dos jogadores ao redor da bola, porque lá está, são estímulos diferentes. Eu gosto muito dessa necessidade de estímulos completamente diferentes. Mas é como eu te digo, eu neste momento, óbvio que há linhas vermelhas um bocadinho, acho Uhum. que é impossível eu olhar para um jogo do Getafe, por exemplo, e gostar do jogo. Hum, e vou por este exemplo porque é o mais extremado, mas já é Eu possível eu olhar. entendo-te perfeitamente. Sim, mas já é possível eu olhar para um jogo de uma equipa, por exemplo, o Casa Pia contra o Porto, também Hum, estava lá no estádio, e já olho para o jogo do Casa Pia e como vejo vontade de jogar, aí já vejo muitos méritos na estratégia do Casa Pia, tal como também vejo muitos méritos nas estratégias do Porto. Acho que já fugiu de mim um bocadinho essa ideia de procurar a tendência tática perfeita, até porque se formos falar agora, estamos a assistir à predominância do 3-2-5 posicional. Quer comece num 4-3-3, quer comece num 3-4-3, e lá está, porque o 3-2-5 vai gerar sempre vantagens, em relação a um 4-4-2, por exemplo, vai gerar vantagens em todo o lado. Então, essa tendência chegou, mas agora também está um bocadinho, já está espremida, 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 e sim, agora estás batido. há de Sim, surgir alguma coisa também nova que vá fazer alguma sim. diferença. E mesmo esse 3-2-5, já há muitos 3-2-5 diferentes. Se formos ver agora um jogo do City do Guardiola, e falo do Guardiola porque é um treinador de referência, já é totalmente diferente ao que era o City do Guardiola há 2 anos ou 3. Completamente. O facto sei lá, do Guardiola pedir o Cherki no mercado já é totalmente diferente, porque é um jogador que vai ser, é um anti é um jogador que se comporta em campo ao contrário do Antissistema. que o treinador pede. Anárquico. Sim. É isso, é isso. E essa anarquia, a própria procura, acho que todos esses casos são muito giros. Sim, sim, sim. Mas, sei lá, por exemplo, o Arsenal não é a equipa mais interessante de Sedutora. acompanhar. Não Sim. é, mas é uma equipa que faz as coisas muito bem e também tem Muito muito mérito bem, por a isso. estratégia da bola parada, Sim, tudo aquilo que eles fazem. Ou seja, a estratégia da bola parada, que algumas equipas agora tentam replicar, mas que não têm os mesmos recursos que o Arsenal tem. Mas eu percebo o que estás a dizer, eu concordo plenamente. Eu, por acaso, uma equipa que eu gosto muito de ver jogar, pelo lado de kamikaze, mas lá está. Ah, eu gosto porque não é uma equipa que luta por títulos, mas tem uma identidade muito própria, é o Elche, na Liga Espanhola. sim. O Tem uma Santos, maneira muito própria de jogar. O Sarabia era adjunto do Quique Setién, era no Barcelona, ou seja, nessa altura teve no Barcelona que levou o 8 do Bayern, é verdade. Mas eu gosto muito daquela ideia de volume ofensivo, de subir as tuas linhas, de controlares o jogo, tomares a iniciativa. É verdade que eles podiam ter levado o 8 do Barcelona, mas também podiam ter marcado muitos gols ao Barcelona. Mas eu gosto muito dessa ideia. Claro que é uma ideia demasiado romântica, mas eu sou do joga bonito. O futebol, para mim, tem que ter criatividade, tem que ter imprevisibilidade, senão torna-se muito aborrecido. Eu acho que o futebol está muito aborrecido e monótono em alguns momentos, e perde um bocado a qualidade do espetáculo. Mas também acho que a carga elevada de jogos também leva a isso, a que os jogadores não consigam ter o mesmo nível de uma forma tão regular. Mas o Elche, se não conheces muito bem e se gostas de eu anarquia, acompanhava, eu o acompanhava o Elche Sarabia é, no o, o Sarabia no Elche Andorra. o Elche é muito bom. O Elche é Eu muito cheguei a bom ver. porque lá está, é inovador, é refrescante, é uma ideia completamente diferente de jogar futebol, e eu gosto muito de ver o Elche a jogar. Claro que é kamikaze, mas lá está, como tu dizes, sair do normal e fora da caixa com um plantel que se calhar não pede isso, mas é a ideia que o treinador tem e vai até ao fim com as suas ideias. Como é que tu Mas avalias o mesmo nesse estado do caso, futebol? Diz diz, isto, diz isto, deixa-me, diz isto. mesmo o Sarabia, eu lembro-me de acompanhar um bocadinho o percurso dele no Andorra. Ele, Uhum, nessa altura, era muito mais rígido. Tenho essa ideia que era um bocadinho mais rígido do que é agora. E lá está, tipo, acho que essa evolução é muito, muito positiva. E falando em equipas, por exemplo, uhum. que não mencionei, mas o Estoril é uma equipa muito, Joga é muito muito, giro ver o sim. Estoril jogar. É muito Joga giro, porque muito. sabemos que vai haver sempre qualquer coisa ali de retirar. Sim, é O verdade. Barcelona, aquela linha Sim, defensiva subida é uma eu maravilha, também. pá. Pode resultar, pode não resultar, mas do ponto de vista de fora é uma maravilha, Sim, é eu giro. também.
Ah, isso é giro. O Barcelona é mais difícil para mim porque o Barcelona sou biased. Eu aprendi a gostar de futebol a ver a Dream Team do Barcelona de 1992. Eu adoro o Barcelona, não é o meu clube preferido porque tenho um clube em Portugal, mas é seguramente o meu segundo clube, o segundo clube para o qual eu torço. A identidade La Masia é uma entidade que me apaixona. Aquela Espanha de 2008 a 2012 é um regalo para os olhos, é uma delícia ver aquela equipa a jogar. O Barcelona também do Guardiola em 2009, mas o Barcelona, eu não falei no Barcelona porque ia falar de um exemplo assim, lá está, o Barcelona tem recursos para jogar daquela forma. Claro que há muito trabalho do Hansi Flick, mas tem melhores jogadores que o Elche. O Elche ter essa proposta de jogo é que para mim ainda dão mais mérito, porque o Elche não luta pelos títulos nem tem a ambição do Barça. E estavas a falar isso do Barça, e eu na altura, claro que fiquei muito desiludido com a eliminação pelo Inter, em que eles sofrem não sei quantos golos, mas podiam ter marcado também uma catrafada de golos, e o Lamine está a 2 centímetros de colocar o Barcelona na final com um remate ao poste. Toda a gente diz, ele devia ter levado a bola para a linha do canto. Se a bola entra, ninguém falava dele ter levado a bola para a linha de canto. É aqueles momentos no futebol de sorte, não sorte, das coisas acontecerem. Tu viste agora com o Trubin, o gol no último minuto, é magia e é paixão de futebol. Coisas completamente imprevisíveis, que faz também com que o futebol seja tem esta magia muito, muito própria. Como é que tu avalias o estado do futebol português em termos estratégicos? Tu sentes que a nossa liga é muito rica e é muito interessante a nível estratégico ou é um pouco pobre? Acho que já foi menos. Ok. Já foi muito menos interessante. Acho que agora, felizmente, está a haver uma capacidade dos clubes de olharem para o mérito dos treinadores em divisões um Aham. bocadinho mais baixas. Acho que há Uhum. uma capacidade também dos clubes estruturarem um bocadinho mais, de terem mercados mais pensados e de terem treinadores mais pensados. Acho que todos esses lados são positivos. Acho que o imediatismo, por vezes, acaba por impedir que haja trabalhos mais longos e mais prolongados. Acho que esse medo do erro que é necessário muitas vezes para crescer também resiste, mas acho que há casos muito paradigmáticos em Portugal de clubes que estão a crescer e com ideias interessantes. Sei lá, o Nacional, por exemplo, com o Tiago Margarido, é um caso desses de tempo, de projeto. O Ian Sim, Castro, por exemplo, no Estoril, era um treinador que, sim. pá, em novembro falávamos com qualquer pessoa que via o Estoril e dizia que tinha mais um mês e pouco mais, e agora é um dos treinadores mais entusiasmantes da liga. Sem dúvida. E mesmo o próprio Estoril tem um crescimento enorme na ideia de jogo, também é muito refrescante ver. O Famalicão, do Oliveira, o Gil Vicente, do César Peixoto, o Moreirense, do Vasco Palheiro da Costa, lá está, são muitos. O Vasco Palheiro da Costa, por exemplo, um treinador que fez muito bem, Fantástico. Sim, subiu sim, também sim. a pulso. O Oliveira, que foi um antigo adjunto do Marco Silva, o Uhum. César Peixoto, que teve ali um início de carreira mais difícil, mas que sempre se viu que tinha potencial para chegar. Acho que a chegada do Carlos Vicente, por exemplo, também vem acrescentar. O Luís O Pinto, Braga joga muito. O Braga e joga muito. o Luís Pinto tem mérito no Tondela e Sim. apanha o salto para o Vitória, Vitória. já conseguiu a taça da Liga, num ano muito complicado para o clube. E estou-me aqui a esquecer de certeza de 2 ou 3 clubes que também têm esse mérito. Sei lá, a forma, para não ir só estes treinadores, a forma como o Vasco Matos consegue sustentar o trabalho no Santa Clara. Uhum. Sim, Há eu, por muito. exemplo, eu fiquei um bocado chocado. Lá está, é aquela questão que tu dizes da continuidade ou não continuidade. Eu não sei os meandros, não sei se foi o Vasco Matos que pediu para sair ou não, mas acho que não ter paciência com um treinador que te garanta a melhor qualificação de sempre, foi campeão com o teu clube na segunda divisão, teve um percurso inacreditável na época passada, que começa a época em inícios de agosto, faz 9 jogos no espaço de, sei lá, 3 semanas no início de agosto, quando os jogadores ainda vêm de uma pré-época e tudo mais. Aconteceu isso com o Arouca na altura, quando vai às competições europeias e desce de divisão nesse mesmo ano. Eu percebo que há esse medo e esse receio da descida de divisão do Santa Clara, mas o Santa Clara tem recursos para dar o salto, basta 2, 3 resultados e conseguia sair ali daquela situação
mais perigosa. O Santa Clara merecia ter ganho ao Sporting, não ganhou, merecia ter ganho ao Porto, não ganhou, ou seja, também é aquelas questões de pormenor que também não beneficiaram o Vasco Matos, e aquilo que tu estavas a dizer da falta de paciência de não apostar no projeto, é verdade que eles apostaram, mas no primeiro momento mais negativo do clube, decidiram um, prescindir de um treinador que fez um trabalho extraordinário no Santa Clara, é um dos treinadores mais históricos de Santa Clara, com duas épocas lá. Portanto, essa falta de paciência também não ajuda a que os projetos se cimentem e se solidifiquem. E portanto, eu entendo aquilo que tu estás a E para lá dizer. disso, e Uhum, embora eu acho que o espaço entre os grandes e os não grandes uhum. esteja maior, acho que é muito mais pelo crescimento dos grandes e pela Sem dúvida. capacidade de se tornar afastado do que pelos outros clubes, porque acho que mesmo a nível de prospecção de jogadores, de scouting, Sim, de capacidade de encontrar produto bom em Portugal e no estrangeiro, acho que também está a haver um crescimento muito grande. Por exemplo, e sim. vamos ao caso do Sydney. O Sydney Cabral Uhum, estava a jogar na terceira divisão alemã e uhum, rende 5 milhões ao Estrela Amadora agora neste mercado. E muitos casos já uhum. assim. Há muitos jogadores, acho que felizmente Portugal também está a começar na classe, fora, vamos fugir um bocadinho Uhum, aos três do costume. Acho que mesmo aí, felizmente, está a haver cada vez mais jogadores capazes de pagar o bilhete. O Guitano no sem dúvida. Estoril, o Lisier no Nacional, o Lincoln e outros tantos no Alverca. O Alverca foi buscar muitos jogadores e tem lá 4, 5 muito bons jogadores. Uhum. O Tínhamos no Rio Ave, o Rio Ave acaba por ser O 100% Cleiton, sustentado o André pelo Luiz, sim. Cleita, pelo Luís, pelo Sim, sim. Aguilera, que também se lesionou gravemente. Há tantos e tantos, o Aroca, com o Joarra, com o Lee, com o Fukui. Há muitos jogadores capazes de fazer valer a pena e ver o jogo, Sem dúvida. tem mesmo que seja só por 2, 3, 4 lances. E Sim, sim. acho que há mui também já está a sair um bocadinho. Ainda há muitos blocos baixos, mas já há mais capacidade dos clubes pensarem em jogar o jogo. Vamos jogar o jogo com, às Sem vezes, dúvida. mais, menos. Sei lá, o Benny Mukendi no Vitória é um jogador absolutamente fantástico. Os miúdos do Vitória que chegaram, o Saviolo, o Camará, no Casa Sim. Pia, a forma como conseguem. O Renato Nhaga vale agora 7 milhões ou algo Foi assim, agora. veio de Sim, formação sim, sim. que Sim, sim. com muito potencial e há outros a surgir. Acho que há muito mais capacidade de desenvolver jogadores também. Concordo. Concordo também. E acho que é um bocadinho também por isso que te digo que o futebol português, acho que vejo uma Sim. luz que se calhar há 2 anos não via. Não vês, exato. Sim. Olha, vamos entrar então. Estamos quase a terminar, ainda vou avançar para o ping-pong final com a outra resposta rápida, mas não posso deixar de falar, obviamente, naquele momento em que o Mourinho te diz: tu percebes da coisa. Como é que tu reagiste? O que é que tu sentiste naquele momento? Validação, surpresa, uma pressão acrescida? O que é que tu sentiste naquele momento? Eu seria hipócrita se dissesse que essas palavras tiveram um impacto nenhum em mim. Seria mentiroso. Claro, isso é impossível, Hã, sim. mas também sou honesto quando digo que mais importante que isso, e é uma tendência para todas as conferências de imprensa, até para Uhum, dramatizar momentos que possam não correr uhum. tão bem, mais importante que isso foi, de facto, a resposta dele à pergunta que ao papel na altura do Barrenetxea contra Sim, o no Nápoles, mas Nápoles. não deixa Sim, não sim, deixa sim. de ser não deixa de ser, obviamente, e já tinha acontecido com outros treinadores, mas acho que também é justo dizer que o Mourinho tem um espaço na história do futebol superior a qualquer um, e muito superior até a qualquer um dos outros treinadores com muito mérito que estão cá. E foi eu acabei por ter um bocadinho a noção, foi quase imediata quando comecei a ver, estava na conferência e estava a ver o meu telemóvel só piscar, só piscar, só piscar. Estava a ver coisas a chegar. Depois teve um impacto grande, mesmo em malta com quem eu falava e tal. Depois, durante uma semaninha, parecia que era o único tema das pessoas para falarem comigo, era esse. Teve uma altura em que eu já estava sem saber como agradecer, sem saber, só obrigado Opa, por irem. ter Eu, projeção foi nacional e isso. internacional, Diogo. Diogo, É, olha, posso-te dizer que nesse dia, sabes que o Mourinho tem um impacto muito grande em Espanha. E em Inglaterra também, mas em Espanha é amor-ódio. Em Inglaterra é só amor. Em Espanha não. E eu ouço muito programas de rádio.
o Partidazo de Cope e o El Larguero. Cadena Série e Rádio Cope. E na Rádio Cope tem lá muitos mourinhistas e tem lá muitos anti-mourinhos. E até os anti-mourinhos estavam a dizer que, e alguns dos jornalistas espanhóis que foram ao jogo, porque alguns jornalistas espanhóis são mandados para fazerem jogos do Benfica por causa do Mourinho, toda aquela questão que havia à volta do futuro do Xabi Alonso, se o Mourinho ia substituir ou não. E eles disseram que o Mourinho estava, que não deixou de mandar a sua boca, como eles dizem, aproveitando uma pergunta muito boa de um jornalista português de um programa. E eles depois nem sabiam dizer bola na rede, porque já sabes como é que são espanhóis para falar português, mas eu pensei assim, que orgulho, até teve uma projeção nacional e internacional. Portanto, é normal que tivesse estado nas bocas do mundo, porque foi o Mourinho, pá, foi o Mourinho que te elogiou e que disse que tu Sim. percebes a coisa. E lá está, era o que eu te dizia. É impossível não sentir coisas bonitas ao ouvir isso, mas por outro lado também do- da minha parte, e há um bocadinho de visão para isto e para a vida. Também Uhum. tento sempre manter um prisma um bocadinho mais racional, até para desdramatizar um bocadinho, porque eu sempre dei um bocadinho mais de valor àquilo que eu podia melhorar do que àquilo que fiz bem, ou que fazia mais ou menos bem. Então, acaba por ser um bocadinho sereno, apesar de tudo. É óbvio que fiquei inundado por emoções bonitas e tal, é óbvio que sim, mas acho que Como é que sentes que os colegas te veem depois disso? não É uma sei, curiosidade que eu tenho. não sei, Ok. também tento um bocadinho esquecer um bocadinho isso, porque eu estou lá e é óbvio que a validação, e por dar tanto valor à validação exterior, acho eu, é que tento quase um bocadinho esquecer esses pensamentos, porque eu sei que depois se começo a pensar, a pensar, a pensar, vai haver uma bola de neve qualquer que vai chegar um momento em que não vai ser positiva, e por isso mesmo é que eu te disse que para conseguir também, e até recentemente houve perguntas que não tiveram se calhar o, Repercussão. o output, não é isso, não é Uhum. proporção, porque os números são importantes, mas não são tudo. E lá está, é o que eu te Claramente. dizia. Se ele me tivesse respondido, esquecemos o elogio, se ele me tivesse respondido apenas o que respondeu a seguir, o papel e tal, e explicado, eu tinha saído lá igualmente feliz. Isso é Porque claro, é obviamente. lá está, é o que eu estou lá para fazer, eu estou lá para, para tentar ter a resposta do treinador. Mais importante do que a pergunta, e apesar da pergunta ser necessária, é a resposta. Porque lá está. Se eu chegasse lá e dissesse: Olá, pode fazer uma análise ao jogo e explicar tudo, e Não, eles não tivessem as apetece. reflexões, era perfeito. Tipo, Sim, da minha parte, estava ganho o dia. claramente, claramente. A parte mais gira da conferência é isso. Obviamente que pensar a pergunta e tal é tudo muito importante, mas o mais importante que a pergunta é a É a resposta dele. resposta, claro. Tu sentes que há alguma característica no Mourinho, no atual Mourinho, com a qual tu te identificas a maneira de ver o jogo? Ou é diametralmente oposta da tua maneira de ver o jogo? Quando me falam do atual Mourinho, eu tenho sempre um bocadinho de dificuldade, até porque Uhum. estava o Mourinho a ganhar Champions e eu tinha 1 ano e meio. Portanto, acho que eu. Tinhas que ir da hemeroteca, Sim, tinhas sim, que ir ver, sim. sim, sim, as primeiras memórias que eu tenho do Mourinho são no El Clássico, Sim, mesmo de Barcelona Real Madrid. sim. Portanto, mesmo o Inter, eu já vi obviamente o jogo, mas não tenho bem noção Uhum, do impacto que teve na altura e do mediatismo que teve tanto a conquista do Porto como uhum, no Inter, e mesmo o Real Madrid também uhum, acaba por ser. Ele estava no Real uhum, Madrid quando? 2011, pá, aí, 2012, portanto tinha 10 anos, não tinha bem noção nenhuma do impacto. Obviamente que é o mesmo para o Mourinho e para todos os outros treinadores, é um uhum. personagem que vai para lá do futebol. Obviamente. Obviamente uma pessoa que deu muito ao futebol, que com méritos absurdos, com e mesmo uma popularidade diferente, está cá em Portu eu lembro-me que a primeira vez que o vi, ainda estava ele no Fenerbahçe, foi quando vem cá no Benfica Fenerbahçe, ele perde e uma aura descomunal a entrar na sala de imprensa. Agora já está um bocadinho atenuada, porque agora já o vejo como treinador do Benfica. Agora é o treinador do Benfica, mas na altura era o José Mourinho.
O Mourinho, sim. E é uma. Acho que lá está. Eu acho que no futebol e na forma como falamos de futebol, a importância do soundbite para ter números e para atingir números é fundamental e portanto acho que a minha tendência é sempre as coisas não são tão drásticas como quase nunca se quer. As coisas não são nunca tão graves e quando se fala do Mourinho acabado é óbvio que o futebol evoluiu, ele também teve de evoluir e quando se fala do Mourinho que acabou para o futebol ou de Não, isso eu discordo. Não acho que ele tenha acabado para o futebol. Acho lá que está, eu acho ele, que neste momento, tem que se reinventar. Por exemplo, ele está a fazer uma coisa. Podem-me dizer que é o facto de ele não ter melhores soluções ou não. É corajoso o que ele está a fazer com o Anísio. É verdade que já com esta linha do miúdo entrar e marcar e tudo mais, mas é corajoso aquilo que ele está a fazer. A maneira como ele mudou o Benfica com as dinâmicas do Prestiani e do Sheldrup. Pá, demorou a ver isso, se calhar demorou a ver, mas nem todos os treinadores veem tudo à primeira e não é por ser o Mourinho que vai ver tudo à primeira. Ele vem num contexto completamente diferente, já não vem com a. Ele é o José Mourinho e ele vem para Portugal quase 2 décadas depois. Não podemos agarrar-nos ao Mourinho do Porto, o Mourinho do Inter. São Mourinhos completamente diferentes, com maneiras de ver o jogo completamente distintas. Acabado, eu não acho, nunca disse isso, nunca vou dizer semelhante, porque acho que ele tem um conhecimento do jogo bastante grande, mais ainda do que as pessoas pensam. Agora, obviamente, que há determinadas estratégias. Ultra defensivas do Mourinho de algumas equipas que ele teve nos últimos anos, com as quais eu não concordo, com as quais eu discordo. Agora, por exemplo, eu vejo o Benfica a jogar e eu gosto de ver o Benfica a jogar atualmente. Eu acho que o Benfica faz uma grande exibição em Tondela. Acontece, lá está, eu estava a dizer no outro dia, não sei se tu concordas. O futebol é o único desporto coletivo em que tu podes ser ultra superior à outra equipa e perderes ou empatares, como foi o caso do Benfica em Tondela, não é? sim. Sim, É, acho que o Tondela Benfica, no caso, é um jogo que se repetíssemos o jogo 10 vezes, 9 sim, delas dariam para o Benfica. claro, Tal como seria o mesmo raciocínio aplicável a outros jogos. claro. Mas sim, acho que a tendência, e lá está, é um bocadinho a mesma na sequência da resposta à outra pergunta, é de Uhum, dramatizar sempre um bocadinho. sim. Acho que nem, nem, nem os méritos são, às vezes, nem os méritos são tão grandes assim como queremos fazer parecer, nem os deméritos são tão gritantes como se Concordo. fazem parecer. E a chegada do Mourinho a Portugal foi, do meu lado, como jornalista, foi positiva, porque Foi é positiva, uma pessoa claro. que é uma pessoa, independentemente do clube onde estivesse, é ir enriquecer o futebol português. O futebol português, E claramente. tal como foi a chegada do Mourinho, tal como é a chegada de bom jogador, tal como acho que a do Farioli, por exemplo, foi positiva, e o Farioli é outro dos treinadores que eu também já acompanhava um bocadinho, e acho que lá está, tal como foi a do Roger Schmidt, tal como a ascensão do Rui Borges, este caminho que ele está a traçar Sim, 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 também sim, sim. é muito E está a positiva. crescer muito, está a evoluir muito a nível de comunicação, a E a nível de nível de explicação, de entendimento do jogo. e a Sim, nível sim, da sim. forma como o Sporting cresceu muito de última Sem temporada dúvida. para esta, coletivamente, acho que lá está, a tendência é sempre muito procurarmos ali o lado mais para esmiuçar e para ficar à Sim, procura. sim. E da minha parte, é, é futebol. Eu gosto de Exato. futebol. Pronto. Exato. Olha, tu achas que o VAR melhorou ou complicou o jogo? Acho que o VAR melhorou o jogo. A forma como usamos o VAR pode não ter melhorado o jogo. Acho que, obviamente, e se estamos a olhar para uma ferramenta que acaba por fazer com que os foras de jogo não haja Uhum, dúvida, com que haja lances clamorosos que são ou não são marcados, dependendo do caso, porque eu acho que o pior que um jogo de futebol tinha e tem ainda, porque às vezes acontece, é quando há um erro. uhum, Quando estou a falar de um erro, é um erro claro, não estou a uhum, falar de lance de interpretação. Mas uma expulsão errada que expulsa um jogador aos 10 minutos, o jogo acaba. O jogo em si acaba. É talvez a coisa que hum, mais chateia no futebol, mais quando o jogo, ao contrário, quando há um golo aos 20 minutos que não era golo e vai mudar a dinâmica toda do jogo, ou ao contrário, quando anulam um golo que devia ser golo. Acho que o VAR permite que todos esses lances claros hum, deixem de existir. Portanto, nesse campo é uma ferramenta utilíssima. Tipo, acho que acho que todas as discussões devem ter esse como ponto bem assente. Depois, a forma como ele muitas vezes é usado e como estamos numa ditadura do VAR,
em que qualquer lance mais ou menos claro, mais ou menos interpretativo, tem de passar pelo cunho do VAR. E quando se ouve falar que o que importa agora é o VAR também analisar os cantos e analisar os lançamentos e analisar um Não é para isso que a contexto a tecnologia meio foi campo. criada. Sim. Sim, acho que estamos a entrar num capítulo Banalização da em utilização do VAR. em que o VAR está a ter uma influência desmedida num jogo em que o VAR é suposto atuar uma vez, duas vezes, zero vezes. Há muitas vezes. Acho que é um instrumento muito útil. Ainda é preciso perceber o que é que queremos do VAR. Se queremos que o jogo seja dos jogadores, seja do VAR. É preciso perceber se queremos que o VAR atue apenas nos lances claros, como é a regulamentação, ou se queremos que o VAR acabe por marcar o jogo. E aqui são duas perspectivas, qualquer uma pode ser válida, eu tenho a minha, qualquer outra pessoa pode ter a dos outros, ou uma Claro. outra perspectiva e ser válida também. E pronto, acho que já discutíamos muito arbitragem antes do VAR, acho que o VAR neste Sim. ponto, agora continuando a discutir, é igual. Tu sentes muito essa diferença quando fazes jogos Champions, não é? A utilização do VAR é muito mais criteriosa. Às vezes sim, outras não. Ok. Acho que mesmo no Tinha... panorama, acho que temos também um bocadinho a tendência de desvalorizar tudo um bocadinho que é feito em Portugal. Porque as arbitragens em Portugal, em Inglaterra são muito piores e ninguém fala disso. Sim, Por exemplo, simplesmente não são, ou seja, em o, Inglaterra há erros, aí sim há muitos é erros esse clamorosos primários, sim, e vejo muito completamente, sim, mais sim. erros de facto definidores de um jogo do que em Portugal. Acho que lá está, é um Mas bocadinho eles de falam tendência. muito de futebol, mas na Inglaterra eles vivem muita cultura do futebol, o E árbitro dei, falam uma hora numa tertúlia e já não falam mais no árbitro, e por dei este isso... exemplo para. Acho que mesmo a diferença entre Portugal e a Champions. É óbvio que há diferenças e óbvio que Uhum. também seria irrisório pensar. A Champions é o principal produto europeu do Claro. futebol, a certo ponto. Portanto, é óbvio que a Champions tem um produto melhor que o produto português. É, Uhum. é evidente, não há como É escapar aí. evidente, sim. Sim. Agora, acho que também não podemos cair nessa tendência e nesse medo de achar que aqui em Portugal é tudo mau e que lá fora é tudo bom. Porque, Não, nem na pensar. realidade, há muitas coisas boas em Portugal, há muitas coisas más em Portugal, lá fora é igual. É igual, exatamente, concordo. Olha, últimas 3 perguntas antes do ping-pong final com perguntas de resposta rápida. Uhum. Como é que tu vês a nossa seleção no Mundial? Acho que é obrigatório entrar com um pensamento de o objetivo tem de ser ganhar. Acho que a geração portuguesa é demasiado boa para não ser esse o objetivo. Acho que mesmo da federação e da parte dos jogadores, eles próprios têm noção disso. Portanto, acho que já passámos um bocadinho essa fase do outsider. Acho que Portugal não é o favorito. Vejo em Espanha, na França, na Argentina, eventualmente. A Argentina é uma seleção que ainda tenho muitas dúvidas de como vai chegar ao Mundial. Acho que são favoritos. E acho que Portugal pode beneficiar um bocadinho disso, de não ser a principal seleção. Mesmo o Brasil lá de entrar com esperanças diferentes, mesmo a Alemanha historicamente é uma seleção que vai assumir muito mais protagonismo, mas eu acho que Portugal tem de entrar com essa capacidade. Depois, dentro de campo, há jogos menos bons, jogos melhores. Acho que há ainda alguma indefinição. Acho que há um Uhum. caminho claro que está a ser feito do grupo fechado, que eu não sei se é 100% positivo para a seleção. Uhum. Acho que há muitos Uhum. nomes aí a bater à porta e que poderiam oferecer maior rendimento do que alguns jogadores que já estão certamente na lista final. E falo, Olha, ainda ontem vi não sei se vais concordar, ou seria esse que ias falar, Gonçalo Guedes. Está num momento de forma absurdo na Real sim, Sociedade. sim, sim, sim. Eu estava a pensar, por exemplo, no Mateus Fernandes, no Uhum. Mateus Também, Nunes, também, também. há vários jogadores, e eu não estou a exigir que eles vão ao Mundial, obviamente, mas acho que faz falta de serem testados. Acho que essa é a principal crítica que eu faço a este ciclo, desde o europeu até agora o Mundial, é a forma Uhum. como o grupo fechou. E como, por exemplo, se não houver Nuno Mendes, quem é que vai ser o lateral esquerdo? Não sabemos porque ninguém foi testado. Sim, Hum, se, devidamente não. quem é Sim. que vai ser o terceiro ponta de lança? Admitindo já que vai haver um terceiro ponta de lança, houve 3 paragens e não houve. E na altura o Gonçalo Guedes não estava ainda muito no radar, mas havia Fábio Silva, André Silva e Paulinho e nenhum Uhum. foi testado em nenhuma. Vai ser agora em março. Depois este estágio em março acho que vai ser importante e diferente, porque o estágio de março antes do europeu foi aquele Uhum. estágio de 2 jogos da seleção que o Roberto Martínez faz uma convocatória alargada de 30 e tal jogadores, etc. Mas Sim.
foi cá, em solo europeu. Agora Portugal vai aos Uhum. México, vai aos Estados Unidos. Como é que ele vai fazer? Vai levar um grupo 100% alternativo para esses jogos? Ou vai levar o grupo de sempre, com 2 ou Sim, 3 possíveis entradas? Acho que há aí muitas indefinições. também acho. Acho que um mundial é uma competição única, especial. Acho que é a minha competição favorita no futebol, assim, sem sequer alguma outra se aproximar Se pouco. aproximar. Sim, Sem sim, sequer sim. alguma outra se ficar um pouco próxima. E acho que vai ser, nem que acho que vai ser giro. Não tenho ainda muita. Não, eu normalmente não sou muito de criar expectativas irreais. Expectativas. Acho que Ok. vai ser giro. Independentemente do que aconteça, vai ser giro. Ok. E como também olho para o Mundial, como para todas as outras seleções para lá de Portugal, Sim, que isso sim. vai sempre a Vamos notar-se. ver. Vamos ver como é que será. Eu acredito muito nesta geração. Eu teria mais confiança se tivéssemos outro comando técnico, outra maneira de ver o futebol e de potenciar esta geração, mas lá está, torcendo pela seleção, como é óbvio, Mas acreditando que vamos fazer bem. sendo importante, sendo crucial, sendo relevante, não apagando o Mundial e competições de seleções europeus, mundiais, são sempre Uhum. seleções que são sempre competições que conseguem escapar um bocadinho a essa previsibilidade por serem competições tão curtas, porque estamos agora a falar Curtas, sim. de momento de forma em fevereiro, mas o Sim. mais O que importante é um momento importa é em de forma junho, um claro que mês sim. e tal, Óbvio. em junho, julho. Eu não me A esqueço mim, a do. mim, a mim preocupa muito que jogadores essenciais, como os jogadores do PSG, tiveram uma semana de férias apenas e depois começaram a competir, jogaram o Mundial de Clubes, é quase um ano sem férias. A mim preocupa muito como é que vão chegar Nuno Mendes, João Neves e Vitinha. E o Gonçalo, mas o Gonçalo não é titular, mas a mim preocupa muito como é que esses três jogadores que são essenciais, fundamentais na manobra da seleção, vão estar a nível físico. Eu Porque, percebo, eu diz, percebo, diz, mas diz. a mim eu percebo, mas a mim preocupava muito mais nos tempos em que não havia Nuno Mendes, Vitinho e João Neves. Não, não, eu também, eu só estou a dizer a nível físico. Sim, A, sim, a claro. qualidade deles, sem dúvida. Agora, a nível físico, um ano sem férias, vamos ver como é que a coisa vai correr. Olha, há alguma coisa que te preocupe particularmente no futuro do futebol português? Não, acho que acho que há muita coisa a que é relevante. Agora estamos numa altura de centralização dos direitos, é obviamente um ponto muito importante naquilo que é a evolução do futebol português. Acho que o facto de ser preciso mudar um bocadinho a perspectiva dos mercados, porque os principais clubes europeus já são capazes de ir à fonte. Então é preciso perceber onde é que queremos chegar. Acho que a nível formativo, perceber o que é que queremos, como é que queremos moldar os jogadores, mas eu Uhum. acho que o futebol português e qualquer tipo de coisa, com mais falhas, com mais acertos, há sempre a dar certo. Acho que não tem assim nenhum, não há assim nada que me faça estar de um modo tal alarmista que me faça preocupar do futebol português. Acho que é óbvio que o produto não é o melhor produto de sempre. E é esse produto que temos de valorizar. E um clássico como o que tivemos agora segunda-feira, por exemplo, mas acaba por não o valorizar A a primeira parte é 100%. sofrível. É, E eu é até muito. eu olhei para o jogo e nem desgostei, mas também não me deu nada de novo. Foi um bocadinho. Foi muito. Ou Muito igual a seja, todos os outros é clássicos. Essa, exatamente. acho que, Exatamente. acho que obviamente todos esses pontos têm de ser discutidos e acho que é importante não varrer nem atirar os problemas para debaixo do tapete à espera que eles se resolvam, porque aí não se vão resolver. Sem dúvida. Mas acho que podemos estar. Acho que não há razão para estar num modo alarmista tal de falar no problema do futebol português. Porque já, desde que eu comecei a acompanhar futebol, que me lembro disso, e ele continua aí. Sem dúvida, é verdade. Olha, tu vês algum clube a apostar seriamente, para além do Benfica no Anísio, nos nossos campeões europeus e mundiais sub-17? Acho que o Benfica é o clube, primeiro, é o clube mais fácil de apostar, porque houve novos jogadores dessa seleção que são do Benfica, portanto tem muito mais matéria-prima que os outros. Mas acho que também é o clube que tem condições mais favoráveis para apostar nesses miúdos, porque é o clube que está numa posição mais fácil para o fazer, porque é o que está em terceiro lugar, não está em primeiro. Hum, Acho que a época não está perdida, mas porque o Benfica, a verdade é que se para a semana
por um cenário hipotético em que Porto e Sporting perdem pontos e Benfica ganha, fica ali taco a taco. Portanto, acho que a época não está perdida longe disso, mas está numa fase da época em que permite essa aposta, com menos risco do que os adversários, porque se o Benfica perde pontos não tem o mesmo impacto que o Sporting ou o Porto perdem pontos, porque estão envolvidos nessa corrida. E acho que é uma conciliação entre essas. Depois o Benfica também é um plantel com lacunas. Faltava o terceiro avançado, é o Anísio. Faltava uma alternativa, claro, ao, ao Dedic na lateral direita e ao É o Banjaki. E faltava uma Banjaki. alternativa, claro, ao Adal e ao o José Neto. E acho que vai Neto. cumprir muito desses três jogadores por agora, embora haja outros jogadores. Sou um Uhum. fã, confesso, do Marco Furtado, por exemplo. Muito bom, muito bom. Ainda não sei muito bem como é que ele vai fazer transição para o sénior, se como central, se como lateral, mas é um jogador com condições físicas e técnicas absurdas. O Muito Rafael boas. Quintas, o Rafael Quintas é um jogador também muito com um conhecimento de jogo muito Interessante. apurado para a idade que tem. Mas depois fora Uhum. do Benfica há muitos jogadores. O Porto também tem uma grande parte desta fornada de miúdos e tem Uhum. no Mateus Mido um sucessor natural ao Mora. Acho que é evidente que é o jogador mais diferenciado do Porto, mas o Bernardo Lima também é um médio tem potencial para chegar lá. O Shelmick ainda não sei, ainda vai depender muito da transição, mas fora do Benfica e Porto, o Sporting, vou tirar um bocadinho de equação porque só tinha um jogador nessa formação, mas eu acho que a dupla de Vitória a curto, médio prazo também vai chegar aí à primeira equipa. No Braga também há 2, 3 jogadores com muito potencial. Acho que é uma formação muito, uma formação não, uma geração, uma fornada muito interessante. Se juntarmos 2007 e 2008 e vamos fazer aí estes 2 anos e juntarmos essa seleção, o Kenda, o Simões, o Mora, o Felicíssimo, Sim. etc. Se juntarmos Sim, esses sim, dois sim. anos, acho que não. Temos geração para É um 15, 20 anos. absurdo de Sim, talento, sim, um sim, de absurdo de talento, sim. talento. Óbvio que nem todos vão chegar ao nível potencial, mas há outros que vão Uhum. passar esse potencial que agora lhe preconizamos. Portanto, eu Sim. acho que foi uma conquista muito importante, até por tudo o que estava para lá da conquista, mais do que o resultado apenas. Acho que está tudo muito bem alicerçado e que está ali uma geração muito forte. Perfeito. Olha, vamos então avançar para o ping-pong final com perguntas de resposta rápida. Força. Mourinho ou Guardiola? Guardiola. 4-3-3 ou 3-4-3? 4-3-3. Organização defensiva ou criatividade ofensiva? Criatividade ofensiva. Primeira Liga Portuguesa ou Premier League? Há um carinho especial pelo Tugão, acho eu. Acho que há um carinho sempre pela Primeira Liga. Ok. Jogo posicional ou transição rápida? Jogo posicional. Ruben Amorim ou Rui Borges? Acho que o Ruben Amorim tem um teto maior, mas acho que o que o Rui Borges está a fazer no Sporting também é muito meritório. Quem é que achas que vai ter um melhor futuro? Mateus Mida ou Rodrigo Mora? Rodrigo Mora. Futebol dos anos 2000 ou futebol atual? É difícil. Acho que o futebol dos anos 2000 tem. Lá está, isto fora de contexto. Eu nasci em Uhum. 2002, portanto. Sim. O Zidane terminou a carreira quando eu tinha 4 anos. E é óbvio que o Zidane é um jogador melhor do que, se calhar, qualquer jogador do que está agora no ativo. Sim. Portanto, vou dizer o futebol atual, mas o futebol dos anos 2000 é. Qual é o Só jogador porque que mais... Diz, diz, foi diz. só porque é o futebol com que Sim. convivo. Mas o futebol dos anos 2000 tinha nomes muito, 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 muito bons. Qual é o jogador que mais entusiasma neste momento? O Messi ainda, o Ganso ainda, o Isco ainda. Acho que entre esses três são capazes de ter as minhas três Mágicos. conclusões. Já Mas percebi o futebol que tu falando gostas. no jogador que mais me entusiasma atualmente, o Yamal. Acho que o Yamal é um Sim, o produto Lamine de é, futebol. é fantástico, sem dúvida. Estatística ou intuição? Intuição. Embora, Análise pré... embora, Diz, diz. embora, embora, embora a intuição possa ser atrelada na estatística, mas eu acho que o olho humano vai ter sempre uma sensibilidade que os números podem não chegar lá. Os números são muito importantes para cortar listas, por exemplo, se eu consigo numa lista tal, estou à procura de um central com capacidade de Sim, passe. Os números são obrigatórios. fundamentais. São Sim. obrigatórios para eu, num universo de a quantidade de pessoas todas no mundo, Uhum. chegar a um ponto em que tenho 5, 6 centrais para ver, mas eu acho que depois há sempre um lado que o olho humano vai ter que a estatística nunca vai chegar. Acho que são complementares, na realidade. Se podemos pôr nesse ponto complementares. Mas Uhum. acho que eu vou ter sempre uma primazia ao olho humano, Uhum. na dúvida.
Análise pré-jogo ou leitura em direto? Não sei, nunca fiz nenhuma. Treinador estratega ou motivador? Ambos. Conferência de imprensa ou zona mista? Conferência de imprensa. Livro tático ou um jogo ao vivo? Um jogo ao vivo. Messi ou Cristiano? Messi. Portugal 2016 ou Espanha 2010? Sentimento, Portugal 2016. Futebol, Espanha 2010. 2010. Ok. Zidane ou Maradona? Lá está. Não assisti bem ao apogeu de nenhum. Acho que pelo impacto todo, o Maradona tem um impacto muito superior, mas não foi bem um. Não tive. Não, Uhum. não era nascido sequer no apogeu de nenhum deles, infelizmente. Com muita pena. Qual foi o jogador que te fez apaixonar pelo futebol? Acho que não tive um jogador, foi a própria dimensão em si. Depois tive vários que me foram atrelando ao futebol. O Messi acima de todos os outros. Ok. Final épica ou jogo taticamente perfeito? Final épica. Reportagem longa ou crónica opinativa? Reportagem. Podcast ou artigo escrito? Ainda artigo escrito. Embora o podcast tenha um alcance muito superior. Uhum. Breaking news ou análise profunda? Análise profunda. Notícia rápida ou um contexto bem explicado? Contexto bem explicado. Como é que te vês daqui a 10 anos? Onde, na minha carreira, tudo o que surgiu, na minha curta carreira, tudo o que surgiu foi assim Uhum. meio uma a conciliar entre os planos e o inesperado que surgiu. Portanto, acho que não deixei de ter já essa perspectiva de pensar. Daqui a 10 anos vejo-me onde estiver e se estiver a ser feliz, assim seja. Boa. O que é o Bola na Rede para ti? Neste momento é casa. É é a minha primeira casa no jornalismo. E é O que é o... atual. Dizes? É a O que é o primeira e a atual. jornalismo? Exato. O que é o jornalismo desportivo para ti? É o caminho mais evidente que eu percebi que tinha para ser feliz. Muito bom. Numa palavra, como é que definirias o futebol? Arte. E a última pergunta, quem é o Diogo fora do Bola na Rede? Acho que o mesmo Diogo que sou no Bola na Rede sou um tipo normal. Gosta muito de futebol, gosta muito da sua família, dos seus amigos, gosta muito das coisas boas da vida e que vê no futebol essa maneira e esse escape de tudo o que não é tão bom. E acho que o futebol é essa representação mais bonita de tudo o que o, tudo o que o mundo tem de bom pode ser traduzido até certo ponto para um jogo, para um campo de futebol. Mas Concordo fora, plenamente. fora de campo, fora de campo, não, fora do bola na rede, sou essa pessoa. Acho que é um tipo normal. Não me considero assim. Não, não tenho o ego tal para dizer mais do que isso. Perfeito. Diogo, olha, foi incrível esta conversa, gostei muito de ter aqui. És realmente Obrigado. uma grande referência. Nos últimos tempos tens mesmo tornado uma grande referência. Agradeço-te imenso por várias dicas que já me deste, por todo o apoio, todo o apoio que me tens dado, por muitas coisas que me tens dito. Foi mesmo um privilégio e um gosto enorme ter-te aqui e muito obrigado por teres aceito este convite. Olha, é essa, eu é que agradeço. A ti, se gostaste deste vídeo com o Diogo Ribeiro, um dos jornalistas da nova vaga do jornalismo desportivo nacional, que inclusive já recebeu vários elogios de José Mourinho e de outros treinadores da nossa praça, vou-te pedir que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações, que partilhes este vídeo com familiares, amigos e conhecidos amantes do desporto, tal como eu, tal como tu. Vamos fazer crescer esta comunidade e volto para a semana com promessa de mais desporto. Muito obrigado.